Olá pessoal, então nós estamos voltando aqui, nos encontrarmos por esse meio mais uma vez e eu quero hoje, né, dar algumas orientações para vocês aí no prosseguimento das nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do capítulo 4 do livro de vocês, a Era Napoleônica, tá? E antes mesmo de você chegar a ver esse vídeo, eu gostaria que você parasse aí, pausasse e abaixasse lá na aba material de apoio do portal da escola, uma apresentação de PowerPoint que preparei especificamente para essa aula, era napoleônica. Então você pode lá baixar e aí acompanhar um pouco da aula de hoje. Meu objetivo hoje não é falar sobre todo o assunto era napoleônica, mas dar pelo menos uma introdução para vocês neste momento aqui, tá legal? Então vamos falar um pouquinho a respeito deste homem, Napoleão, que para muitos foi considerado um dos maiores generais que a história já teve, um dos maiores líderes que a história já teve, especialmente por essa história que gosta de mitificar e de criar grandes heróis, né? Mas também nós vamos falar a respeito do Napoleão que se transformou num ditador na França, num alguém que vai governar a França de forma ditatorial, sendo o imperador da França e tomando decisões que vão prejudicar não só a França, mas também os países que estão ao seu redor. Mas quem foi esse camarada Napoleão? Napoleão, ele era da família da pequena nobreza, não era super rico, mas também não era uma pessoa pobre, e foi criado desde cedo nas melhores escolas, teve a possibilidade de ter uma boa educação. Ele nasceu na ilha de Córcega, no mar Mediterrâneo, e foi logo em seguida para Paris, onde foi educado boa parte da sua vida. Ele foi um grande general francês? Sim, foi. Um general francês que conseguiu diversas conquistas, em especial ele ganha bastante prestígio e também a fidelidade dos seus comandados por promessas de recompensas pelos atos heróicos dos seus soldados ou comandados, né? Então ele vai ganhar muito prestígio e a fidelidade dos seus comandados. Uma das grandes campanhas dele, Napoleão, na verdade, a última antes de ele assumir, de fato, ali o governo na França, foi a campanha do Egito. Essa campanha do Egito, ele visava, como Napoleão é um grande admirador da história, ele era admirador de Alexandre o Grande, de Júlio César, entre os dos grandes homens do passado, ele também sonhava em conquistar o território egípcio. E de fato a intenção ali da conquista do território egípcio era também conquistar a região ao norte, mais ao norte, que é do Império Otomano, onde nós temos a Turquia, que, né, prejudicava os ingleses de chegar com mais tranquilidade até a sua maior colônia naquela época, que era a Índia. Então a intenção era prejudicar o maior rival francês, que seria a Inglaterra. Então, no auge dessa batalha, inclusive a chamada Batalha das Pirâmides, que dizem que foi às sombras das pirâmides da planície de Gizé, ele acabou perdendo essa batalha, tendo que abandonar a batalha ali. E nós vemos o que aconteceu ali foi que ele teve que recuar e se afastar então do campo de batalha. Porém, uma das grandes conquistas que ele trouxe do Egito foi a Pedra de Roseta, que foi um dos principais meios que os arqueólogos depois encontraram para decifrar os famosos hieróglifos, ou hieroglíficos dos egípcios, que é a escrita egípcia. Então, o Champollion, né, mais tarde ele vai conseguir decifrar esses hieróglifos, porque na Pedra de Roseta era um escrito que estava em 3 línguas, uma delas era o grego, as outras era o hieróglifo e outra é o demótico. Então, comparando com o grego que era conhecido, ele consegue decifrar diversos símbolos do hieróglifo, assim possibilitando trazer para nós, a humanidade hoje, um conhecimento maior a respeito do Egito. Então, falando a respeito de Napoleão e dessa campanha, foi isso. Napoleão ele vai ser convidado a participar do governo na França depois do golpe do 18 do Brumário. Um golpe realizado pela burguesia
francesa. Nós já falamos sobre isso lá no final da Revolução Francesa. Esse golpe vai ser arquitetado com a ajuda da burguesia e Napoleão vai ser convidado a fazer parte do governo, fazendo parte desse governo com mais 2 outros cônsules. Então, o golpe ele vai derrubar o diretório e vai estabelecer agora um momento na França que a França vai ser governada por 3 cônsules. O primeiro cônsul seria Napoleão. Nós temos então outros 2 cônsules, mas Napoleão seria o primeiro cônsul. E aí inaugura o que nós conhecemos por Era Napoleônica. A Era Napoleônica, então, é inaugurada justamente agora, neste momento, em 1799. 1799, então, agora Napoleão está no poder junto com outros 2 cônsules, porém, ele é o primeiro cônsul, tá bom? Então, a Era Napoleônica, nós dividimos ela, para ficar mais fácil o ensino, como dividimos a Revolução Francesa em 3 fases, nós também temos aqui 3 fases da Era Napoleônica. A primeira fase é o consulado, que vai de 1799 a 1804, e é a que eu vou falar com vocês hoje nesta aula, tá bom? Falar especificamente sobre ela. A segunda fase é o Império, de 1804 até 1814, e a última é a fase, o governo dos 100 dias, literalmente 100 dias, que foi em 1815, bom? Então, no consulado, o que aconteceu? Durante o tempo do consulado, Napoleão, ele foi muito esperto. O cara foi realmente malandro, né? Por que malandro nesse sentido? Porque ele conseguiu atender todos os desejos de todas as camadas, todos os segmentos da sociedade. Lembra que nós falamos que na França, pré-Revolução Francesa, existiam 3 segmentos principais separados em estado. Primeiro, segundo e terceiro estado, onde o primeiro estado era composto pelo pessoal da igreja, o segundo da nobreza e o terceiro de burgueses e camponeses, né? Então veja só como o cara foi esperto. Então, o que ele vai fazer aqui para agradar a todos os setores da necessidade da sociedade? Primeiro, para o clero. Para o clero, ele vai fazer o seguinte: o clero ele vai dar o controle da educação ao clero e vai oficializar o catolicismo como religião oficial. Porém, olha só que espertão, ele não vai proibir as outras religiões de funcionar, dando liberdade religiosa a todos. Então, ao mesmo tempo que ele agrada a Igreja Católica, também ele agrada as outras igrejas que já possuíam dentro do território francês, igrejas protestantes que ali funcionavam. Então, ele foi muito esperto nesse sentido, agradando esse setor da sociedade que era a igreja, né, ou a religião, com esse acordo que faz com a Igreja Católica, dando a eles o controle da educação e também oficializando a Igreja a Católica como oficial, como a principal religião da França, tá bom? Então, espertão faz isso. Com a nobreza, o que ele faz? Ele faz acordo com a nobreza e convida os nobres que fugiram durante a Revolução Francesa a retornar para a França e tendo perdão pelos crimes, né, cometidos no período anterior à Revolução Francesa. Eles não seriam julgados nem mortos, como foram muitos dos nobres durante o período do terror que nós estudamos lá na Revolução Francesa. Esses nobres retornariam, porém, eles não teriam direito mais às suas terras, mas eles poderiam retornar. E foi o que fizeram muitos nobres, agradando também mais esse setor da sociedade, ou seja, o antigo segundo estado durante a Revolução Francesa, né? E por último, ele vai agradar o terceiro estado de que forma? Olha só o que ele vai fazer. Os burgueses, né? Os burgueses precisavam de uma moeda única para evitar perder grana em mudança de câmbio. Então ele criou uma moeda única. Essa moeda foi a chamada franco. Além de criar o franco, ele vai também criar o Banco da França, possibilitando aos burgueses terem menor perda do seu dinheiro nas suas transações comerciais. Vai também financiar a indústria francesa e também a agricultura francesa. Com isso, ele vai cada vez mais agradando burgueses e até os próprios camponeses, né? Dá prêmio por invenções feitas dentro da França, para rivalizar com o seu
componente é a Inglaterra, que nesse período estava passando pelo período da Revolução Industrial. Então, eles dão prêmio para invenções. E ele, então, vai realmente fazendo de tudo para agradar a todos os setores da sociedade. Porém, já se começa algumas coisas interessantes aqui que a gente já percebe que dentro do consulado você já percebe, por exemplo, a censura nos meios de comunicação. Então, ao invés de dar maior liberdade, a censura também ainda era presente, infelizmente, dentro desse período da era napoleônica, tá certo? E por último, no consulado, o que vai ser, segundo ele, talvez a sua maior obra, foi o Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico era um documento onde representava o interesse da burguesia liberal, onde se buscava ali dar às pessoas a ideia de igualdade, liberdade, que o iluminismo trouxe também, né? Então o Código Civil Napoleônico foi considerado pelo próprio Napoleão a sua maior obra. E muito interessante também nós falarmos aqui que foi feito justamente no final do período do consulado. Enfim, o consulado foi tão bem realizado por Napoleão que ele se tornou uma pessoa super popular nesse momento aqui na França. Assim, podendo passar à frente e continuar no poder de uma forma mais longa, né, que nós vamos ver então na próxima aula. Certo, pessoal? Espero que possam ter entendido um pouco a respeito disso. Qualquer dúvida, a gente está aí no fórum para tirar suas dúvidas. Grande abraço!